No mundo da estética, paixão e técnica não bastam. A diferença entre um sonho e um negócio de sucesso está na estratégia. Hoje vamos descobrir como a gestão inteligente e a agilidade transformam o toque em lucro, sem perder o cuidado. Bem-vindos ao debate sobre beleza que vem dos dados. Olá a todos que acompanham nosso canal. Estamos iniciando mais um episódio do PodCampus, esse podcast que traz o lado humano da tecnologia. E hoje vamos abordar um assunto que, além da beleza, traz a gestão ágil de parte de universo da estética. E esse assunto interessa todo mundo, né? E para conversar comigo hoje, eu trago essa pessoa que é eficiente e capacitada para isso. Minha querida amiga, e ela administra a clínica de estética, Alessima Oliveira. Olá, tudo bem? Obrigado, Alê. Seja bem-vinda aqui ao nosso PodCampus. É um prazer recebê-la aqui. E vamos falar de um assunto que interessa a muita gente, né? Sim, com certeza. Bom, vamos começar assim. Você tem essa visão 360 graus, né, da gestão das clínicas. Qual a principal dor de cabeça que você resolve nas clínicas de estética onde falta gestão e organização? Então, hoje eu percebo que é mais um feeling, né, que eu tenho da minha vivência na área, né? Durante muito tempo eu trabalhei com clínicas, de um modo geral, e com a estética também, de modo geral. Sempre gerindo, talvez, o meu próprio negócio, às vezes o negócio de um outro administrador e tudo. No entanto, eu sempre percebi que há ali dentro um desperdício invisível. Eu vejo muita falta de gestão, falta de processos bem definidos, né? Onde você acaba perdendo. Você perde dinheiro, você perde tempo, você perde conexão com os clientes, né? Muitas vezes. E isso tudo por pura falta de organização, né? Digamos assim, dentro dos processos. Por quê? Tudo, eu acredito que dentro ali de uma boa gestão é necessário ter um processo, digamos um checklist bem definido de tudo que é feito dentro da clínica, não só por mim, mas por toda a equipe. O que eu faço hoje é exatamente isso, trazer para dentro das clínicas processos claros, processos ágeis, para que a gente consiga lidar tanto com o fator cliente, profissional, marketing, dinheiro entrando na clínica de forma mais objetiva, mais clara e que todos entendam de fato qual é o nosso objetivo no final do dia, digamos assim. Muitas clínicas, Ale, ainda vivem no caos do anotando no papel. Como a sua gestão age na introdução de ferramentas da transformação digital, né? Como ferramentas de inteligência artificial, né, softwares ali que auxiliam, né, nessa questão de marcação e tudo mais. Como sua gestão age para que as equipes gastem menos tempo, né, nessa burocracia da anotação? Então, a gente utiliza muito dentro do próprio sistema, né? A maioria dos sistemas hoje de clínicas de estética, ela já tem ali dentro mesmo, uma forma da gente procurar, né, o que a gente quer dos clientes lá dentro. E a gente utiliza muito dessa forma, porque ali dentro eu consigo fazer uma abordagem mais assertiva, né, mais objetiva com o cliente, entender de fato quem é o cliente que eu vou precisar abordar, quem é o cliente, qual é o valor, o ticket médio daquele cliente. Então, essa abordagem é muito importante durante todo o processo de seleção. Mas tudo isso dentro de um objetivo no final do dia, como eu sempre digo. Por exemplo, tem dias que a clínica não tem... Todos os clientes desmarcaram, digamos assim. Hoje eu tenho todos os clientes, a agenda cheia. Mas quando a gente faz a confirmação de agenda, por exemplo,
a gente acaba perdendo muito cliente, né? Os clientes muitas vezes não têm esse comprometimento com a gente. Então, o que que a gente faz? Dentro do próprio sistema, a gente vai encontrar o que que a gente precisa para aquele dia, para o dia seguinte, qual o ticket que a gente precisa alcançar naquele dia. Então, dentro do sistema, a gente encontra esse cliente. A gente faz ali uma captura dos clientes com ticket médio mais alto, né? Ou um cliente com uma dor diferente, um cliente que precisa de repente, de um Botox, fez o Botox há 6 meses, vamos captar esses clientes? Então, o sistema me entrega tudo isso. E a equipe precisa ter também essa noção, né? Essa expertise, né? Procurar dentro do sistema quem de fato eu preciso trazer no dia seguinte. Isso funciona muito bem, porque o que que acontece? Muitas vezes o cliente ele sabe que precisa fazer, mas ele não lembra, ele deixa para depois, acaba passando os dias e ele vai esquecendo que precisa marcar uma sobrancelha, precisa marcar um botox, precisa marcar um bioestimulador. Ele vai esquecendo de fato. Então, a nossa função ali é estar sempre focado naquele cliente que muitas vezes já é nosso cliente, mas que simplesmente esqueceu que naquele momento ele precisa repetir o processo, né? Então, o CRM tem que estar muito, muito bem definido ali dentro, tem que estar muito ajustado, tem que estar bem alimentado, né? É importante alimentar o sistema também, porque o sistema não vai entender nada se a gente não alimenta, né? E isso se torna muito importante para a gente. É lá dentro que a gente tira planilhas, que a gente tira listagem de clientes que precisam retornar para a clínica. Então, a grande maioria dos nossos clientes hoje, dentro da maioria das clínicas com as quais eu trabalhei e trabalho, eles estão já dentro da clínica, já fazem parte da nossa lista de clientes assíduos. E muitas vezes eles precisam só de uma cutucadinha para lembrar da gente novamente. Maravilha. Alô, a equipe da estética, ela precisa ser motivada, né, para poder vender. Como a tecnologia, são sistemas, softwares, tem ajudado o gestor a lidar por dados, a identificar o que funciona e o que não funciona na performance da equipe? Então, essa é uma ótima pergunta e que, inclusive, eu gosto muito dessa parte da tecnologia, mais especificamente do ChatGPT. Vamos colocar lá, ChatGPT. Anteriormente, como eu venho aí de uma longa carreira, digamos assim, né? Nesse sentido, eu sempre atuei de forma muito intuitiva, digamos assim, né? Para entender o momento daquele cliente, para saber como responder aquele cliente sem ser muito invasiva ou sem ser muito, como que é a palavra? Sem ser muito perdida ali na situação do cliente. Não é essa a palavra, mas eu vou lembrar depois. Sem me perder muito no assunto com o cliente. Então, assim, o que que o chat, por exemplo, me ajuda nesse sentido e ajuda a equipe de uma forma geral, porque geralmente sou eu que lido com essa questão de envio de mensagem, o que que eu posso falar, o que que eu não posso falar. Então, nesse sentido, como que eu busco essa ajuda no chat? Até para eu falar com o chat, a gente precisa ter um pouco mais de entender um pouco mais para poder fazer o chat te entender. Isso. Então, o que que eu costumo fazer? Eu sempre busco a melhor mensagem para o momento do cliente, a necessidade do cliente, a dor do cliente, né? E eu acho que dessa forma, a equipe, ela consegue fazer uma abordagem muito mais assertiva, muito mais objetiva e trazendo para a nossa realidade, né? Trazendo ali para dentro da nossa clínica, o cliente que de fato está interessado no nosso trabalho, o cliente que de fato já conhece ou que quer de fato conhecer o nosso trabalho, né? Então, a tecnologia, de modo geral, ela vai me ajudar não só a lidar com dados, né? E achismos, aliás, não só lidar com achismos. Eu acho que esse cliente quer tal coisa. Não é isso. É lidar com o cliente de forma específica, né? Mostrando autoridade, que é o que é mais importante a gente fazer quando a gente está oferecendo um serviço, a gente precisa mostrar que a gente entende do que a gente está falando, né? Que isso cria ali
não só, a gente não mostra só autoridade, mas cria uma necessidade do cliente, né? Gera uma necessidade no cliente e faz com que esse cliente entenda a necessidade dele de estar com a gente naquele momento. Então, isso traz muita segurança para a equipe, né? Você não vai só jogar uma mensagem aleatória, um serviço aleatório, sendo que não é o que o cliente deseja, não é a dor do cliente naquele momento. Então, a inteligência me ajudou muito com isso, né? Não só para mim, como pessoa ali, tendo que criar todos os dias um método diferente, uma forma diferente de poder atrair aquele cliente, mas uma forma da gente poder ter ali o conhecimento para entregar para o cliente e fazer com que ele sinta a necessidade de estar com a gente, né? De conhecer o nosso trabalho, de estar na clínica e de acabar, né, comprando os nossos serviços, que é o que a gente faz de fato, que é vender, né? A gestão ali não é só cuidar, não é só administrar, mas é de fato trazer o cliente e conseguir vender para aquele cliente, que é assim que a gente sobrevive, né? E é isso. Eu acho que além de você saber lidar, né, com essa parte do cliente, essa parte mais humana, a gente também precisa saber lidar com a parte da tecnologia, mais especificamente da IA, porque você tem que saber, você tem que entender para poder o chat te devolver uma mensagem que vai fazer sentido para o cliente naquele momento. Verdade. Bom, aí você botou um ponto importante, né, que é a utilização dessas ferramentas, como o ChatGPT, Gemini, Copilot, para desburocratizar, né, o atendimento. Você joga lá na IA o que você precisa agilizar, né, que é a questão de dados, essas coisas, e humaniza mais o atendimento. Né? Você tem um contato melhor com o cliente, né, você tem ali uma conversa mais, digamos assim, mais próxima para entender realmente o que ele precisa naquele momento. É muito importante mesmo. Né? E, assim, em um mercado onde o cliente está cada vez mais informado, né, com acesso à internet, rede social e tudo mais. Como uma clínica, né, por exemplo, uma clínica que você gerencia, né, tem a gestão ali, usa a transparência para aumentar a confiança e a credibilidade do cliente. Então, isso também está dentro do nosso manual de processos, digamos assim. É muito importante para a gente o pós-venda, né? É saber de fato se o cliente está satisfeito com o nosso trabalho, se não está. Eu acho que esse pós-venda é extremamente importante para a gente ganhar uma proximidade, né, com o cliente, não só pelo ganho de fato, mas porque realmente a gente se preocupa, né, em saber como que o cliente se sente depois de um procedimento. Além disso, o cliente também ele quer respostas objetivas. Ele quer saber de um antes e depois. Será que o que eu fiz hoje, realmente, meu investimento foi válido? O que mudou? Né? Então, isso é muito importante. Tudo que a gente faz, a gente coloca isso muito bem documentado. Então, documentar todas as vindas do cliente é muito importante. Não só dentro de um prontuário. Nós temos uma ficha de cada cliente, realmente temos ficha no papel? Nós temos, né? Mas nós também temos dentro do sistema todas as informações, né, daquele cliente. É saber por que o cliente falta, para você saber se aproximar dele novamente. Entender por que um cliente desmarca, né? Entender por que aquele cliente nunca mais quis voltar, o que aconteceu com esse cliente, ele já está no período de voltar e ele não voltou por quê, né? Então, isso tudo é importante. A gente manter essa conexão com o cliente é muito importante. Então, eu acredito que isso também é extremamente necessário dentro desse relacionamento, né? Cliente e clínica, né? Profissional e cliente. A gente chama cliente, é clínica, mas a gente não chama de paciente no momento. E aí, e o cliente também entender e ver, visualizar, né, de forma ética, né, tudo que a gente tem feito com ele naquele momento, toda a mudança que a gente pôde proporcionar para ele naquele momento. Então, nós temos esses processos muito bem definidos dentro da clínica e de todas as clínicas com as quais a gente trabalha, isso tudo é essencial, é primordial dentro desse trabalho para mostrar a clareza, para mostrar transparência em tudo que a gente faz e tudo que a gente realiza dentro das clínicas. Chegamos ao nosso quadro
um quadro bem legal aqui no nosso podcast, que é o algoritmo humano, né? Nós vamos usar a lógica da gestão para otimizar a vida e a carreira. Bom, vamos lá. Qual é o maior bug comum que você vê nas clínicas que impede o crescimento? Então, hoje eu vejo que as clínicas, elas trabalham com excelentes profissionais, né? Tem excelentes profissionais que entregam muitos resultados positivos, satisfatórios, mas falta aquela visão empresarial, trabalhar com processos bem definidos, com manuais de processos. Eu bato muito nessa tecla, porque por mais que a gente todos os dias viva um dia de cada vez, mas você saiba o que você tem que fazer todos os dias, as pessoas mudam, os dias mudam, as situações mudam, né? Então, ter um processo bem definido, ter um indicador bem definido é extremamente importante dentro da gestão das clínicas. Eu, hoje, trabalhando com estética, eu vejo muito isso. A gente trabalha com profissionais que são excelentes na mão de obra, mas que confundem muito isso. Confundem estar ali cara a cara com o cliente, com estar com o profissional, com os colaboradores, com estar ali com o seu funcionário e não saber de fato o que dizer para aquele funcionário, instruir aquele funcionário. Então, acredito que dentro das clínicas falta muito isso, né? Ter essa visão empresarial, esse indicador bem definido, esse manual de processo bem definido é muito importante hoje. A gente seguir dados, seguir processos, seguir dentro de uma dinâmica onde a gente consiga abordar o cliente, interagir com o cliente empaticamente, eticamente, mas sabendo de fato o que o cliente quer. Hoje eu digo muito em relação a processos bem definidos que o que falta muito no profissional, muitas vezes, e eu percebo isso no meu dia a dia, é conhecer profundamente o cliente, conhecer, entender profundamente o cliente, que é o que a gente faz quando a gente está vendendo, quando a gente está gerindo, quando a gente está buscando esse cliente. Então, uma coisa que eu aprendi no decorrer, né, que ler o cliente é muito importante, saber do cliente é muito importante. E dentro das clínicas falta um pouco disso. Pegar, ler, entender, falar, visualizar como foi aquela interação com o cliente, o que o cliente quer. Não é só o que está ali dentro das observações, mas é saber de fato, trazer esse cliente para si. Né? Então, às vezes é muito mais fácil você interagir no balcão com o cliente do que dentro de uma sala de procedimentos, digamos assim. E eu acho que esse é um dos maiores bugs, entender de fato a que veio aquele cliente e fazer com que o profissional trabalhe com a mentalidade mais estratégica. Certamente. Então, o hábito, né, que o gestor deve abordar seria isso mesmo, para corrigir esse erro, né? Isso, porque assim, não adianta você vir para mim como cliente e eu te entregar a ser para o profissional que vai te atender, né? Porque não sou eu que vou te atender, não sou eu que vou te aplicar um botox, um procedimento estético. Eu vou trazer para o profissional aplicar. Então, por mais que eu tenha inserido no sistema, colocado em uma anamnese, colocado em um termo de responsabilidade, colocado em uma ficha de prontuário, não adianta eu fazer tudo isso com a minha equipe e o próprio profissional não pegar aquele documento e analisar cliente a cliente. O que eu ouvia muito em clínicas antigas onde eu trabalhei era isso. Você precisa entender do cliente. Aquele cliente é único. Você tem que estudar aquele cliente como se ele fosse um único cliente do dia, como se você tivesse todo o tempo do mundo somente para ele. Então, eu acredito que hoje falta muito isso, né? Seria interessante implementar dessa forma, como se você tivesse ali um prontuário, a ficha completa de tudo que acontece na vida do cliente. Saber da última vez que ele veio,
lembrar de uma conversa antiga que você teve com ele, né? E mostrar para o cliente, olha, eu lembro de você, como foi aquela viagem? Você me falou da sua viagem na última vez que você veio. Como foi a viagem? Ah, eu vi que seu filho se formou, que maravilha. Como que foi a formatura do seu filho? Então, é você mostrar de fato que você se importa. Isso a gente faz muito dentro dessa interação com o cliente. A gente faz muito ali junto com a equipe aprende a lidar com isso, aprende a entender de um cliente de cada vez, falar sobre um cliente de cada vez. Hoje a gente já conhece um por um, a gente sabe, olha, essa aqui é aquela cliente que falou isso, olha, essa aqui é aquela cliente que falou isso, lembra daquela cliente? Então, muitas vezes eu mesma procuro, às vezes a gente está assim, conversando, vamos chamar aquela cliente, isso aqui seria interessante para ela gosta disso. Não é legal a gente entender quando o cliente gosta de algo, não é legal a gente saber quando o cliente quer algo. Então, isso falta muito dentro das clínicas, né? E a gente, como eu já falei, a gente depende do cliente, né? Financeiramente, só que a gente também precisa visualizar o cliente como um ser humano, humanizar. Quanto mais humanizado, melhor aquele atendimento, mostrar empatia por todas as questões daquele cliente e tentar reduzir ao máximo o distanciamento, né? É trazer cada vez mais aquele cliente para aproximar cada vez mais da equipe, da clínica, dos profissionais. Então, além de ser um bug, né? Isso implementar de forma assertiva, objetiva, satisfatória dentro da clínica, também é muito importante, né? Então, quando a gente cria, né, traz essa equipe para a gente, começa a lidar, né, com esse papel de gestão dentro das clínicas, a gente atua dessa forma, colocando em cada um, né, trazendo para cada um a importância de um cliente, individualizando cada um, tratando de forma mais personalizada possível, digamos assim. Muito bem, Ale. Então seria o essencial já amanhã colocar essas ações e práticas Com certeza. para ter a gestão de mudanças aí dentro das... E eu tô aí para fazer isso. Então, tudo bem. Vamos lá, para finalizar, mensagem sobre a importância de o profissional de estética entender que a gestão e a tecnologia são tão importantes quanto a melhor técnica de aplicação. Então, a técnica, ela sustenta no início, né? Mas a gestão, ela mantém. Então, você pode trazer um cliente pela sua melhor técnica, o seu melhor hábito, a sua melhor entrega. Mas se você não tem um processo bem definido, se você não tem uma equipe que saiba lidar com todo o processo, né, para ter esse cliente sempre assíduo, sempre presente com você, você não sustenta, né? Você não consegue sustentar o negócio, né? Então, você vai estar sempre naquela busca, né, de clientes novos, é cansativo. A gente já faz isso todos os dias, a gente faz, e é um plus a mais para nossa, né, para o nosso negócio. Mas estar entregando o melhor para os clientes que a gente tem é essencial. Então, seguir processos, ter uma gestão onde há definição de a função de cada um, o que a gente precisa fazer para manter o cliente que nós já temos é extremamente essencial hoje dentro da gestão das clínicas. Alô, e mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite de vir até o nosso Podcampus. Compartilhar da sua experiência, né, em gestão. Foi realmente uma aula de gestão atualizada. E fica à vontade, se você quiser compartilhar suas redes sociais, para que as pessoas possam te procurar para gerir, né, melhor aí, tecnologicamente, as clínicas estéticas. Eu que agradeço o convite e estou disponível. Estamos disponíveis, a nossa equipe está disponível para atender aí o maior número de clínicas que necessitarem do nosso trabalho. E eu posso ser encontrada lá no Instagram, eu tenho um perfil mais ou menos profissional, mais ou menos pessoal, porque a gente, dentro das atualidades, eu acredito que quanto mais humana você se mostrar, melhor, né? Porque eu acho que é isso que importa, é a pessoa
saber se doar como humana, como profissional, e eu acho que fazer essa mescla é muito importante também. É interessante para mim, pelo menos. Mas eu tô lá no Instagram, Ale_Oliveira 3. Pode me chamar. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E se você gostou desse bate-papo enriquecedor sobre gestão, sobre tecnologia e inteligência artificial, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, né? Esse assunto é muito importante. Muita gente precisa ouvir essas dicas, né? Essas informações aí que a Alessima compartilhou com a gente. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, deixe um comentário se tiver alguma dúvida, se tiver algum complemento, nós vamos repassar para ler e vamos responder todos. Na próxima semana traremos mais um convidado especial aqui no nosso PodCampus, esse podcast que traz o lado humano da tecnologia. Então, muito obrigado e até a próxima.